Então eu quero só fazer uma reflexão com vocês, porque eu acho que nós precisamos de contextos bíblicos que nos estabeleçam sobre uma fé inabalável. Sabe aquilo que o salmista quis dizer no Salmo 91, no verso 7? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua, mas você... Isso. Nós precisamos de um treinamento, de uma preparação que nos coloque firmado na rocha. Porque o número de informação que nós recebemos, hoje eu estava pensando um pouco sobre isso, sabe? Talvez nós consigamos hoje entender por que é que muitas vezes a Igreja Católica usou um sistema onde só os padres podiam ter acesso às Escrituras. Isso foi muito ruim, sim ou não? Claro que foi, mas aí eu te pergunto, será que hoje todo mundo tendo acesso e dando o seu palpite sobre aquilo que acha certo, sobre aquilo que concorda ou não concorda, talvez também não seja um grande desastre? Hoje ouvimos algumas pessoas e elas falam como se fossem pessoas com muito conhecimento, falando para as pessoas o que elas gostariam de dizer sobre a igreja, certo? Mas não o que a Bíblia diz a respeito da igreja, mas simplesmente o que elas pensam sobre dinheiro, pensam sobre culto, pensam, e elas falam tão bem com o pouco conhecimento que têm, que se nós não prepararmos o nosso coração, irmãos, nós vamos ser persuadidos a acreditar em mentiras. Então eu tenho uma preocupação muito grande no que diz respeito a isso, em preparar uma igreja forte, apta para lidar com as adversidades, com as informações pervertidas, ministrada por muitas pessoas. Você sabe como nós falamos aqui de dinheiro, como nós falamos aqui de frequência de culto. Nós buscamos oferecer à igreja uma capacidade dentro do possível, certo, de autossuficiência, onde você esteja apto a guerrear suas guerras, onde você entende o valor da oração da congregação. Aliás, peço oração para a Marcha para Jesus, peço oração por nossa festa, certo? Precisamos de um tempo bom, de tantas coisas. A Bíblia diz, orai sem cessar. Mas é importante nós entendermos que há um sistema sendo montado, ok? Para fazer com que as pessoas abandonem a igreja. Aí você vai me perguntar, mas pastor, o senhor acha que a igreja salva? É lógico que eu não acho que ela salva. Eu tenho certeza que ela não salva. Mas a minha pergunta é, seja franco, se você já enfrenta tantas dificuldades, tantas oposições, para fazer a leitura, para se concentrar no ambiente de culto, mesmo tendo esse ambiente de culto disponível, diga para mim se você não tiver. Diga para mim se esse ambiente não estiver disponível para as pessoas. Eu conheço uma série de pessoas que não frequentam igrejas, até porque não tem como frequentar, entendeu? Tem gente que tem que ser crente dentro de um hospital, tem gente que tem que ser crente dentro de uma penitenciária, tem gente que é crente em ambientes, certo, onde a igreja não pode existir. Então não é uma questão de salvação. As pessoas podem aprender a ler em casa? É lógico que pode. Então vamos remover as escolas por causa disso? Então vamos ter o cuidado ao ouvirmos essas pessoas e esses posicionamentos, porque isso está cada vez se estendendo mais, e eles têm aliados.
Sim, os falsos pastores. Gente que quer vender terreno no céu, que quer vender feijão, que quer vender pedra. Nós sabemos que tem umas pessoas assim, certo? Gente que faz as coisas de forma incorreta. Nós sabemos. E o que eles são? Aliados desta visão. Pastores revoltados, que muitas vezes cometeram pecado e que enfrentaram um ambiente tão opressor diante de seu pecado, que o coração dessas pessoas azedaram, e hoje ela fala contra um sistema que se voltou contra ela, pelo motivo que ela mesma deu. Então nós precisamos estar preparados para isso. Eu não sei quem vai cair, a Bíblia só diz que é muita gente, porque 11 mil pessoas caem, 1.000 de um lado, 10 mil do outro. É gente pra caramba caindo. Então nós vamos ver membro caindo, pastor caindo. Tá? A Bíblia diz que quem está de pé, não preste atenção em quem está caindo. Cuide para não cair. Tá certo? Então, se você sentir que vai cair, senta. Tá certo? Que pelo menos fica mais seguro. Tá certo? Manter a base sentadinho. Então nós vamos refletir sobre isso, porque é e tem sido um grande desafio para a igreja nesses últimos tempos. Os sinais que estão aí revelam que Cristo está pronto para buscar a sua igreja. Ok? É assim que funciona, certo? Nós, brasileiros, que nunca vimos tremor de terra, nunca vimos coisas, está aí diante de nós. Tá certo? Nós aguardávamos que as coisas demorariam mais a acontecer, mas a sequência, o intervalo desses fatos, eles diminuíram muito. Então vamos aqui a uma reflexãozinha para essa noite. Marcos, capítulo 5. Vou dar uma palavra pequenininha, esse culto é menor, certo? Nós vamos até o verso 34, tá bom? Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido todo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Vamos lá. Isso. Não, é para frente, não é para trás. Isso. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Verso 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me nesta hora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, este fato acontece numa região que Jesus usava como base de seu ministério. É Cafarnaum. Ok? Cafarnaum foi o local onde Jesus viveu, na casa da sogra de Pedro. Em Cafarnaum nós temos a cura do servo daquele centurião. Nós temos ali a filha de Jairo, e nós temos essa que é uma história muito conhecida. Mas eu quero fazer uma aplicação rápida com vocês. O verso 25, na minha tradução, diz assim: e certa mulher que havia 12 anos com um fluxo de sangue. Preste atenção,
Porque provavelmente essa mulher tinha um nome, é óbvio. Como ela se chamava? Será que seria difícil, certo, para Marcos ou para qualquer outro descobrir o nome de uma mulher que viveu um milagre tão grande? Será que ninguém numa comunidade de aproximadamente 3.000 pessoas, um lugarejo, um grupo tão pequeno, não conhecia a famosa mulher doente que sangrava? É obviamente que sim. Por que então não colocar o nome dela aqui no texto? Por que remover o nome e contar a história dizendo certa mulher? Será que a proposta de Deus não é que retiremos o nome desta mulher e coloquemos o nosso? Será que ao invés de uma mulher não poderia ser um homem? Será que ao invés de Maria não poderia ser Cláudia? Não poderia ser Cláudio? Não poderia ser Osias? Será que nós não poderíamos colocar o nome, outro nome próprio neste lugar e desenrolarmos essa história e mostrarmos o que pessoas que podem estar na mesma situação desta mulher podem fazer ao invés de entregar os pontos, de entregar o jogo? Me parece que é isso, ou pelo menos dessa forma é que Deus direcionou o meu coração a ministrar a vocês e a mim mesmo. Vamos trocar agora e colocar o meu nome neste lugar. Pegue o seu nome agora, e se você fosse começar a ler, né, esse texto, você diria o seu nome, tá certo? Então você vai se colocar nesta situação. E que situação é essa? Essa é uma situação que já dura bastante tempo. O próximo requisito desse texto é a importância de dizer o quanto tempo ela estava sofrendo. Isso não seria problema nenhum para Jesus? Para Jesus não faz diferença se ela ficou doente semana passada ou se ela tem 5, 10, 15, 20, 38 anos, como tinha o paralítico. Não, isso não importaria para ele, Jesus, mas importaria para ela. Quando a Bíblia diz que há 12 anos ela estava desse jeito, duas coisas eu posso imaginar concernente ao tempo. Uma, ela pode ter urgência. Outra, o tempo pode mostrar sua persistência, sua capacidade de lutar contra aquilo que está levando sua vida, aquilo que está tentando matá-la. Essa mulher estava numa briga, ela estava numa luta. Já havia 12 anos, ok? É importante nós entendermos que aqui muitos de nós estamos travando nossas batalhas, nossas guerras, nossas adversidades, que pode ser contra enfermidades, é verdade, mas pode ser contra a ausência do dinheiro, pode ser contra a desunião da nossa casa, pode ser contra a solidão, pode ser diretamente contra o mundo espiritual e as pressões. E talvez isso já dura bastante tempo. Talvez já faz bastante tempo que você está nessa situação. Eu estou desempregado há 3 anos. Pastor, eu estou divorciado há tanto tempo. Eu estou esperando meu marido há tanto tempo. Eu estou esperando meu filho se converter há tanto tempo. Eu estou lutando contra uma doença há tanto tempo. O tempo faz parte da dinâmica desse jogo. Eu não sei quanto tempo você tem sofrido. E troque também aqui. Troque os 12 anos por 6 meses. Troque por 1 ano. Troque, né, por 10 anos. Pegue agora aqui e faça essa palavra se tornar viva para se encaixar na sua vida. O tempo vai determinar ou a sua persistência ou a sua urgência em resolver o que você precisa. Mas o 3 diz que ela gastou tudo o que tinha. O 3 me dá uma característica desta mulher que talvez nós não tenhamos. E se não tivermos, é bom buscarmos.
a responsabilidade. O que ela tem, pessoas podem resolver. Sim. Ela acredita inicialmente que a medicina da época, que os médicos, que os tratamentos, e como que está em jogo é sua vida, para ela não interessa, porque defunto não precisa de dinheiro, defunto não precisa de honra, não. O mais valioso é sua vida. Então ela pega tudo aquilo que tem e despeja sobre os recursos disponíveis naquela ocasião. Ela é uma mulher responsável. Ela é alguém que pega tudo que tem e busca, sabe? Numa terapia, num médico, num método de emagrecimento, num ambiente, porque isso que é tentativa. Quando as pessoas dizem, pastor, eu já tentei de tudo, eu sempre pergunto, me diga o que e onde. Você já tentou emagrecer? Então me diga o que e onde. Quais foram os métodos que você usou para emagrecimento? Ah, pastor, eu já tentei parar de fumar. Tá bom, me diga como e onde. Eu já tentei parar de beber. Tá bom. Eu já tentei viver sem as drogas. Então tá certo. Pastor, eu estou tentando salvar meu casamento. Tá bom, então me diga onde. O que você foi? Você foi a Bragança? Lá na instância de Josué Gonçalves? É isso? O que você foi? Você foi a Belo Horizonte? Certo? Lá no Muriá, com a Lagoinha? O que você fez? Você já procurou terapeutas, psicólogos, psicanalistas, certo? Psiquiatras? O que você procurou? Me diga onde foi que você tentou, para que eu entenda que você de fato está tentando, que há uma responsabilidade em você, porque é isso que ela pega. Ela pega tudo o que tem e joga nos lugares que ela acredita que pode resolver, mas o resultado não é bom. O texto diz que ela perde seus recursos e sua doença evoluiu. E assim, ela fracassou, certo? Pelo menos com aqueles métodos convencionais que ela usou, que, diga-se de passagem, curaram outras pessoas, fizeram bem para outras pessoas. Por quê? Porque a ciência que Deus entregou aos homens, ela é produtiva, ela é eficaz, ela é eficiente, mas os homens são limitados, eles não podem resolver tudo. A verdade é essa. Tem gente aqui atravessando isso. O nosso irmãozinho lá do canto, eu estava lá no Muro das Lamentações, orando para que Deus cure você, porque eu creio que Ele vai te curar. Amém? Porque eu sei que os homens podem fazer muitas coisas, sim ou não? Mas eles são limitados. Então eles fracassaram com ela. A tentativa fracassou. Ela não tem mais dinheiro, tá certo? E sua doença continua lá, evoluindo. Mas ela é responsável por sua própria vida. Meu dinheiro acabou, os médicos não vão me atender de graça, não tive sucesso, eu vou desistir. Não é assim que a história desta mulher, ou pelo menos a sua história, deve terminar. Já que ela não tem nome, nós colocamos o nosso. Tá certo? Então aqui não tem mais a ver com ela, tem a ver comigo e com você. Então agora não funcionou. Então o que ela vai fazer? Qual é o próximo recurso que está à sua disposição? Ela tem alguma coisa ainda? Lembra? O que você tem na sua casa? O que te sobrou? Lembra do profeta falando com a mulher? Você disse que não tem nada, mas vamos dar uma vasculhada. O que sobrou? Vamos pegar esse pouquinho de força, esse pouquinho de esperança. Vamos pegar o que sobrou, o que tem aí? Bom, o que tem aqui é a história de um camarada que surgiu há pouco tempo, curando as pessoas. Ele cura as pessoas. Por diversos lugares por onde ele tem passado,
a notícia de que pessoas estão sendo curadas. É isso. Mas ela tem um problema. O problema dela a impede de tocar nas pessoas. Ela não pode tocar nos outros. Isso é um problema grave. Porque se Jesus está envolto numa multidão e ela quer se aproximar de Jesus, automaticamente ela vai ter que esbarrar em alguém. Isso é problemático. E o pior, quando ela chegar lá, ela vai precisar atrair a atenção de Jesus, dizer para Jesus que ela tem um fluxo contínuo, e se as pessoas descobrirem que ela tocou neles, ela deixaria muita gente impura. Então ela tem um problema. Para ela resolver essa situação é complicado. Mas quem é responsável pela saúde dela? Ela. Quem é responsável pelo seu casamento? Pelas contas que você tem que pagar? Quem é? Me diga quem é o maior interessado em que sua vida mude, de que as coisas andem. Eu acredito que seja você. E aí eu posso te fazer uma pergunta: por que é que você está tão preocupado com a opinião dos outros para mudar a sua vida de verdade? Pare e pense nisso. Ela precisa. Por quê? Porque ela não tem mais recursos. E você pode falar: mas pastor, se pegarem ela vai morrer apedrejada. Mas se ela não morrer apedrejada, já ela morre de anemia, de qualquer outra coisa, sei lá, também não sou obrigado a saber tudo. Eu só sei que ela toma uma decisão, e a decisão dela é: eu vou procurar Jesus, eu vou tentar estar com Ele. Não vai dar para marcar uma audiência, vai ser muito difícil. Ela vai descobrir nessa caminhada que não é fácil, mas seria possível. Você e eu vamos ter que aprender uma coisa: se você quer alcançar de verdade, você precisa colocar na sua mente que será possível. Não interessa o problema que tiver na sua frente, não interessa o obstáculo que vai se opor, não interessa se é uma crise no país, se é uma guerra, se é uma pandemia, não interessa. Você é que determina para você mesmo se você vai entregar os pontos ou não. Ela ouviu que Jesus estava fazendo na vida de outras pessoas e ela começa a acreditar que pode acontecer na vida dela. Isso não seria tão difícil assim para nós que conhecemos a Bíblia, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo. Então ela está ouvindo, Jesus está curando isso, está curando aquilo, curou o outro lá, é um cego, é um paralítico que está andando, ele foi ali, foi lá, foi do outro lado, está ali. Ela falou: é comigo, estou dentro desse negócio, eu vou alcançar isso. Mas os obstáculos estão lá, a multidão, ela sempre vai estar entre você e Jesus. Foi sempre assim. Bartimeu queria falar com Jesus, sim ou não? O que tem lá? Uma multidão em volta dele, e um grupo ainda dizendo: ele não vai te ouvir. 4 rapazes levam um amigo até Cafarnaum, a casa onde Jesus está. O que tem na casa de Jesus? Uma multidão. Jesus está indo encontrar-se, certo? Ou está passando por Naim. O que tem em volta de um defunto? Uma multidão. Sempre nós vamos ter que enfrentar uma oposição. Tente orar. Eu já falei isso aqui. Tente orar. Tente orar. A orar, entre no seu quarto, feche a sua
E seu pai que está vai ouvir sua. Tenta fazer isso. Entra lá e começa a orar, Senhor meu Deus, e você vê a quantidade de troços que vem aqui na sua mente. Amanhã eu vou acordar cedo. Que hora que esse culto vai acabar? Estou com fome. Certo? Não tomei banho. Tem que fazer marmita. Será que o trânsito vai estar bom amanhã? É assim ou não é? É uma multidão de coisas tentando se colocar entre nós. Mas ela estava lá. E o que ela falou? Eu vou romper tudo isso. Por quê? Por que ela precisa fazer isso? Me ajude aí. Pregue comigo. Por que você acha que ela tem que tocar em Jesus? Porque não tem outra opção. Enquanto você tiver, vai atrás dela, rapaz. Você quer uma mulher, uma namorada? Para de ficar Jesus e manda. Manda uma ova. Vai trabalhar, se veste bem, um cheiro legal. Levanta essa postura sua. Entendeu? Fica atraente, que aparece umas donas. Ah, Senhor, não tem mulher. Não tem mulher. Ah, pastor, não tem é homem. Tá assim de homem, ó. Onde? Espalhado. Eu também não fico procurando, não estou precisando. Quem precisa é a senhora, então é a senhora que procura. Eu estou aqui para ficar indicando o homem para os outros. Aqui, ó. Isso é um assunto que não me interessa. A senhora que vai dar uma ajeitada nessa carcaça da senhora? Não é? Para aparecer? Sim. Aí não tem emprego. Que não tem emprego, rapaz? Tem emprego para tudo que não tem, a gente qualificado. Um cara vem e pergunta, pastor, só arruma um emprego para mim? Querido, vamos lá. O que você faz? Faço tudo. Então vai trabalhar na NASA. O astronauta. Não é? Pare para pensar. Não, a verdade é essa. Enquanto você achar que o sistema, certo, tem que fazer as coisas por você, vai dar nisso. A mulher falou, eu vou morrer. Então se eu vou morrer, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou falar com... Mas estão dizendo que Deus não existe. Estão dizendo, não interessa o que estão falando. Não interessa, é a minha vida. Dá licença? Você não quer acreditar, vai para o inferno. Ué, a verdade é essa. Eu estou aqui para ficar discutindo com os outros? Eu falei isso aqui, mas vou repetir só para você ensinar. Hoje, quando alguém me faz uma crítica assim, severa na internet, e faz, hein? Aí eu vou e escrevo assim embaixo, assim. Esse dia esse cara falou assim, seu bolsomínio, pastorzinho de uma figa, isso, não sei o que, você é um palhaço, agressivo. Aí eu fui escrever, eu gosto que eu escrevi assim. Oi, querido. Saudade. Tudo bem? Um grande abraço. Deus te abençoe, amigão. O cara que escreveu isso, ele está pensando o quê? Esse pastor é doido. Eu não sei nem quem ele. E as outras pessoas pensam o quê? É um amigo do pastor que está brincando com ele. Olha o que o pastor falou. Porque se o problema é seu, quem tem que resolver é você. A dona está lá e ela falou, eu vou tocar, mas tem um que se dane, eu vou tocar, mas vou tocar nos outros, e vou tocar é nele. Quer saber? Ah, mas foi só na roupinha. Para mim foi porque é o que deu. Que eu não vou atrás de Jesus para tocar na roupinha. Foi no que deu, estava passando, ela tocou. Porque ela acreditava que se ela tocasse nele, ela ficaria. E pronto. E lá foi ela. Foi lá. E uns dizem que puxou. Eu não sei, que eu não sou obrigado a saber tudo. Quando nós chegar lá, nós perguntamos. Certo? Eu sei que ela tocou. Onde? Aí o pessoal quer dizer que era numas fitinhas que tinha escrito. Eu não sei onde tocou. Eu só sei que ela tocou na orla do manto. Não sei. Só sei que quando ela tocou, ela sentiu o meu estremelique assim, eu acho. E falou, parei de vazar.
Ela estava com vazamento de 12 anos, vai ler lá, ó. Só dei um nome esquisito, não é? Mas isso aí, estou acabando, eu sou pastor, eu prego aqui, pronto. Você que está visitando é só não voltar. É brincadeira, viu? Mas ela sentiu e ela parou, sim ou não? Ela já tem o que ela precisa, sim ou não? Ela já está satisfeita, sim ou não? Só que esse mundo não foi criado para satisfazer pessoas. Esse mundo foi criado para satisfazer a Deus. Você está entendendo? A mulher está satisfeita, sim ou não? Mas Jesus, não, Jesus está não. Ela está curadinha, ó. Só vai para casa. Pensa que beleza. Chegar em casa agora, dura que nem um coco, porque não tem dinheiro não. Mas curadinha. Só tomar um banho, cumprir o rito lá. É ou não é? E ela está purificada. Só que quem é que parou? Jesus. Jesus falou: oh, rapaziada, alguém me tocou. O discípulo falou: aí, Jesus, tá um vulco danado. O senhor agora é pop. Tá todo mundo tocando no senhor. Jesus. Ele falou: não, mas alguém me tocou. Diferente. Tinha muita gente, sim ou não? Mas quantas ficaram curadas? Quantas? Então não basta estar no bolo. Entendeu? Você tem que estar lá para fazer a coisa certa. Se você não está no culto aqui, aquele que estava lá está aqui, porque ele disse: estarei convosco todos. Então ele está aqui. Se você, essa mulher, não sei quanto tempo tu sofre, tu é persistente, já tentou de tudo. Se não tentou, vai para casa, nem ora. Por favor. Se você ainda tem coisa para fazer que não fez, não precisa dobrar o joelho para orar não. Você vai lá e faz primeiro. Quando você descobrir que já fez de tudo que era sua obrigação fazer, porque Deus pode abençoar o remédio, sim ou não? Deus pode abençoar a terapia, sim ou não? Isso aí. Deus pode abençoar a conexão para que você arrume uma porta de emprego, sim ou não? Então não bota tudo nas costas dele. Vai lá agir. Muda o meu marido, Senhor, muda. Por que não muda, senhora? Porque é meu marido, pastor. Esse dia a mulher falou comigo: a minha casa é um inferno. Eu falei: então, em nome de Jesus, vá. Ela falou: o senhor está me chamando de Satanás, de demônio? Eu falei: não, foi a senhora que falou. A casa da senhora é um inferno. Não, porque tem gente que dá um tiro no pé e depois diz que engraçado sou eu. Como é que eu vou falar que a minha casa é um inferno, que minha esposa é uma praga? Longe de mim, pode até ser, mas não falo. Você não pode fazer uma coisa dessa, porque meu filho é burro. O burro é filho de quem? O burro é uma mistura. Eu não consigo entender. Então você pode falar: está difícil, as portas estão fechadas, mas o Deus que eu sigo vai abrir. As coisas não estão como eu gostaria, mas Deus vai agir a meu respeito. Eu estou com algo que o homem não pode curar, mas eu sirvo um Deus que cura. Nós não podemos jogar contra. Você tem que ir para frente, vamos embora. E a dona foi lá, curadinha. Pensa que vai embora. Jesus falou: não vai nada. Pegar essa dona. Alguém me tocou. Eu quero saber quem. E o Jairo deve estar uma fera, porque está com pressa para ir curar a filha dele. Eu imagino o Jairo. Fala logo aí, gente, quem foi? Minha garotinha vai se lascar lá. Por favor. Pensa. E o discípulo falou: não vai dar, Senhor. Ele falou: alguém me... E será que ele sabia quem foi? Sim ou não? Mas mesmo se não soubesse, ele poderia saber, sim ou não? Sim, ele tinha poder para isso. Mas ele ele esperou. Porque a história não é dessa mulher, é a minha e sua história, lembra? É só trocar que nós vamos entrar no texto aqui. É assim que funciona. Quem me tocou? Se ele está passando e perguntasse hoje: se aqui fosse Cafarnaum, você fosse essa mulher, você precisa de um milagre, você está na multidão, eu fosse Jesus e eu perguntasse: quem me tocou? O que você faria? É isso aí.
Certo? Fui eu. Ela ficou calada. Por quê? Por causa de sua condição. Certo? Então ela ficou quietinha. Mas quando Jesus fez o interrogatório, só vou sair daqui depois que eu descobri quem me tocou. Aí ela falou assim: então, fui eu, Jesus. Fui eu que toquei o Senhor. E aí ele diz a ela o quê? A tua fé. Bom, ela já estava satisfeita com a cura, sim ou não? Mas tinha algo mais importante. Não tem problema nenhum em você precisar de um milagre. E eu sei que você precisa. Não há nenhuma desonra nisso. Isso não torna você um crente de segunda categoria, porque procurou a Jesus mediante a uma necessidade que tinha. Não. Mas uma coisa tem que ficar muito clara para todos nós: a nossa salvação em Cristo Jesus é prioridade para o nosso Deus. Então lute com todas as suas forças. É verdade. Não entregue os pontos independente da quantidade, né, das adversidades que tem vindo contra você. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós só precisamos buscar em Deus depois de usarmos o que Deus tem nos dado como ferramenta para isso. Você precisa de um médico? Vá. Você precisa de um advogado? Vá. Você precisa de ajuda? Procure. Você precisa tomar determinadas decisões? Tome. Você não tem força para tomar? Aí peça a Deus. Ou então, ao invés de pedir a Deus para que Ele te dê forças para tomar determinadas decisões, comece a andar com pessoas que já tomam as decisões que você quer tomar. Comece a andar com gente que já faz aquilo que você sabe que precisa fazer, porque isso inevitavelmente vai conduzir você para esse ambiente de milagres, de um milagre que você precisa. Porque hoje essa mulher, ou a representação dela, somos nós. Hoje fazia muito tempo, eu vou falar que eu não vou falar nome, mas hoje eu quebrei um relacionamento com uma pessoa que eu admirava demais. Demais. Eu sou uma pessoa difícil de perder amizades, mas de alguém que me deu tanta coisa, que me abençoou tanto. Mas hoje eu peço a Deus, é a minha oração, certo? É o que eu preciso. Se Jesus passando aqui, eu sendo essa mulher, eu tocaria e pediria: Senhor, protege essa pessoa, que tudo aquilo que estão dizendo a respeito dela seja tudo mentira, que seja uma grande farsa, perseguição. Eu não quero nem mais, e sei que eu não vou ser mais amigo dessa pessoa, mas não deixe ela passar vergonha, não deixe ela passar humilhação. Então todos nós temos aquilo que gostaríamos de pedir, de tocar no Senhor nessa noite.